iniciando mais um Poder Criativo e a cada encontro sempre para que você descubra como você é o criador da própria vida. E o nosso tema de hoje tá bárbaro, o nosso tema de hoje tá uma coisa assim que você vai usar muito na sua vida, no seu dia a dia, para ver como você delibera, como você acaba criando aquilo que você tem vivido aí nas suas relações. Então, o tema é a impressão que você passa, não é? A impressão, aquela primeira impressão fica. Vamos ver o que ela faz enquanto a gente a mantém, a deixa ali marcando a imagem da gente. Então, a impressão que você passa fica. É só pensar como se você fosse uma vitrine. O que as pessoas estão vendo ali de cara quando abre a lojinha, né? O que você expõe, o que você tem oferecido para o mundo sobre si mesmo, de cara, né? A primeira impressão. Quero avisar você que os meus convidados daqui a pouquinho já chegaram, daqui a pouquinho estão aqui falando com a gente. Fernanda Iervolino, ela é diretora de marketing e de RH da Detox Gym. E o Rodrigo Sanjão, hoje somos dois convidados. O Rodrigo Sanjão é personal trainer e atleta também. Agora, eles têm uma peculiaridade que eles vão revelar aqui, vão mostrar que além desta parte profissional, eles ainda são atletas de fisiculturismo, são maravilhosos, aguarde. Eles estiveram num concurso fora do país e vão estar em outro, nós vamos conhecer este outro lado, este outro mundo da beleza e da saúde com que os dois lidam. Bacana, né? Então, Fernanda e Rodrigo daqui a pouquinho com a gente. Vou agora para os meus agradecimentos de um pessoal que sempre trabalha com a gente, que gosta muito do trabalho e fica aí compartilhando, retweetando. Então, do Face, Ovádia Saadia, muito obrigada, Ovádia. Bueno Maris, Sérgio Negre, José Antônio Soares Vieira. E do Twitter, eu quero agradecer Cotação de Esporte, Patrick R. Demo e Flávio Guima Jor. Muito obrigada a todos vocês. Vocês sabem que sem esse trabalho voluntário, essa generosidade de vocês, a gente fica ali fechadinho dentro de uma caixa. Então, muito, muito obrigada, é muito bacana. Quero voltar aqui para o nosso tema. A impressão que você passa fica. Então, a primeira coisa assim, que eu quero falar com você, de cara, é assim, como é que as pessoas te veem? Então, para você pensar direitinho, para você querer ver assim, tô fazendo uma coisa boa, não tô, passo uma primeira impressão legal, vamos olhar primeiro para você, assim, se você tiver que chegar num lugar que você não conhece ninguém, aquele lugar aberto, muita gente, como é que você chega nesse lugar? Então vamos dar uma explorada nisso. Mesmo que as pessoas digam, não, elas me veem assim, essa... Não, agora eu quero saber você. Se você tá aí e pensa, eu tenho que chegar num lugar, como é que você faz? Seu ombrinho fica como? Pra dentro? E você fica constrito? Você entra de peito aberto, nariz muito alto, pronto pra guerra, pode vir? Quem é você quando você tem que entrar num lugar? Você entra ali todo sorridente, já tentando agradar, querendo ser agradável. Você entra fechadão, retraído, ninguém nem vê que você chegou, você vai lá e fica lá no seu canto, como quem não quer nada, bem quietinho na sua. Qual é o seu jeito lá que ninguém o que passa dentro de você, antes daquilo que as pessoas vão ver, o que é que você oferece? Então é só imaginar aquele salão, muita gente, e você entrando. Qual será a forma como é que você abre esta porta? Como é que você entra? Como é que você anda? Você está à vontade? Ou você fica tenso, fica com medo, fica tentando ser alguma coisa que você não é? O que passa dentro de você? A primeira ideia, que as pessoas estarão abertas,
receptivas, ou você já tem uma impressão de que as pessoas não estão muito favoráveis à sua chegada, você já acha que você vai ter que ser muito sério, ou muito engraçado, ou muito isso, ou muito aquilo, para tentar ter o seu lugar. Sempre que a gente tem uma intenção de aparentar algo, normalmente a gente dá aquela forçada, ou assim, assado, arruma aqui, ajeita ali, para a gente se sentir agradando, para a gente querer que o outro goste da gente e dê um lugar para a gente. Mas é importante, o mais importante disso mesmo, é que você perceba o que você sente naquela hora. Quando você tem que entrar nesse lugar, uau! Tudo que acontece dentro, para que então você ofereça uma impressão que nesse momento é a que vai ficar, não é? Então, qual é aquele sentimento, aquela sensação, aquele entendimento do que vai acontecer lá? O que vem antes que faz então você ficar assim, ou assim, ou assim, ou bravo, fechado, não olhar? Quem é você quando você chega num lugar desconhecido? E o que é mais importante, por quê? E se eu estou perguntando para você como é a sua atitude interna que vai gerar a externa frente a pessoas que você não conhece, pergunto para você também. Como é frente a pessoas que você conhece? Então, aquele grupo de amigos, o pessoal, aí você chega. Qual é a sua marca? Quando você chega nesse ambiente, tem diferença daquele? Você está mais relaxado? Você pode ser mais você? Ou você também tem que manter, uma determinada fama, e para isso você tem que fazer um tanto de esforço que vai gerar uma sobrancelha ali, um ombro assim, um jeito assado? Ou você pode ser você frente às pessoas que você já conhece mais? Se a gente pensar, a gente faz alguma coisa muitas vezes, especialmente quando a gente ainda não tem muita intimidade, porque depois não dá mesmo, você sabe do que eu estou falando, com relação àqueles relacionamentos ainda mais íntimos. Isso mesmo. Então, como é que é você? O que você tenta provar? Você está endurecido aqui, ali, você tem que colocar uma voz de um jeito com o seu cônjuge? Ou com ele você está à vontade, está tranquilo? Às vezes a gente tem tanta dificuldade que a gente nem conversa certas coisas com a pessoa que seria a pessoa que a gente mais deveria conversar. Não é interessante? Às vezes a gente não conversa, não tem intimidade com aquele que deveria ser o nosso íntimo. Interessante isso. Às vezes a gente tem tanta distância do mundo, porque a gente exala uma coisa que fica fechada nessa aparência, que a gente nem consegue alcançar o cônjuge e vive sozinho durante um período grande. A gente tem alguma coisa nessa expressão que espanta o outro. Interessante isso. Uma outra pergunta que a gente pode se fazer é assim: como é que este mundo, então você já olhou para você, você sabe como é que você foi, ou com medo, né, estendido, confrontando, à vontade, tranquilo, amoroso, alegre, você já sabe o que você oferece. Agora pense, como o mundo tem te tratado? O que você normalmente recebe do mundo? O que se repete? Não é interessante ver isso? Como é que você é tratado normalmente? Bem, as pessoas não te enxergam, as pessoas ignoram a sua presença, exaltam você, lidam com você como se você fosse mais sério, né? O senhor, a senhora, tem uma coisa assim de santificação. Ou você é o bonachão, o alegrão, fala com ele lá, conta aquela piada. Que papel você representa? E então de que forma essas pessoas têm tratado você? Você é esquecido? Como é que funciona?
Você tem sido lembrado nas coisas, nas situações que são interessantes ou não? Olhe em volta, então você pode olhar para a escola, para uma igreja, para um clube, para aquele grupo de amigos, na balada, para os parentes, reunião, né? Como você é tratado. Sem consideração, com importância, porque apesar da gente estar falando sobre a impressão que você causa, aquela primeira impressão, é interessante que você veja o que é que o outro está lhe dando, porque se o outro está te tratando sempre do mesmo jeito, existe aí uma reação em relação àquilo que você oferece. É bonito isso, porque quando a gente começa a ver de que forma a gente causa, de que forma nós somos os criadores da reação que o mundo tem com a gente, é muito bom, porque a gente sabe que está nas nossas mãos. A gente pode, então, melhorar isso, né? Então, como é que você é visto pelas pessoas, como eles te tratam, o que sempre se repete. Acho que agora tem um detalhe que é bem legal da gente olhar, que não é exatamente no formato daquilo que eu ofereço como expressão. Bravo, não. É alguma coisa que está em você e que talvez nem você perceba, mas a gente exala. É como se fosse uma pele. Sabe, a gente tem muitas camadas na pele, né? Então a gente tem epiderme, aderme, endoderme. Essa epiderme, essa parte que é a mais exposta, que é a parte que as pessoas veem, recebem da gente, é como se a gente encostasse no mundo e o mundo recebesse algo da nossa pele. Naturalmente, é necessário que você veja que essa pele que você tem, então você tem aí uma pele, todo o seu corpo está exalando algo que você não sabe. É preciso que você reconheça o que é que você tem na pele. É isso que dá aos outros a primeira impressão. Muito mais do que um jeito, um formato. Até porque esse jeito, esse formato é derivado disso que você tem na pele. Então a pergunta é, você tem na pele um medo? Lembra a primeira pergunta? Como é que você chega nos lugares e tal? O que você exala? Porque isso que você exala é tão verdadeiro, é tão intenso, que o outro recebe. É como se a gente encostasse no outro. E aí o outro recebe um pouco da gente e reage a isso. Se você tem desprezo pelas pessoas, porque a gente tem, né? Muitas vezes a gente tem esse desprezo. Se você tem esse desprezo pelas pessoas, o que é que vai acontecer? As pessoas vão receber isso vindo da sua pele. Quando a gente quer dar um passo, melhorar isso que a gente recebe do mundo, é preciso, é necessário que a gente saiba o que a gente está exalando na pele. Às vezes a gente foi muito maltratado na infância, coisas que passam aí por muitos de nós, e aí a gente vai para o mundo com um ar de eu sou mais que todo mundo, e ninguém é mais que ninguém, né? Mas a gente exala uma coisa de superioridade. O que acontece? A pessoa exala, sabe que está exalando? Não, vai lá. O outro que está à sua frente recebe isso. Como é que ele vai reagir? Obviamente ele não vai gostar, porque ele está sendo colocado, empurrado com a sua energia para ser menos. Quem que quer? E aí a reação das pessoas àquilo que você oferece na sua epiderme, na sua pele, é uma reação que você não gostaria de produzir no mundo. Nós vamos agora para as perguntas do internauta. Vocês sabem que essa coisa da primeira impressão, ela é sempre muito doída, porque as coisas vão se repetindo, e a gente não sabe o que fazer. A gente acha que o mundo é que está sendo cruel com a gente, quando na verdade não é isso.
muitas vezes a gente está exalando um sentimento, uma ação interna que a gente nem gostaria, mas está ali. E a gente não pode fazer nada. Espera um minutinho só que eu já estou aqui buscando as perguntas. É uma pergunta, ok, é uma pergunta que vem de Curitiba, olha que bacana. Então, muito obrigada aqui, Cristina Silva, de Curitiba. Se a minha primeira impressão é de ser muito forte, o que eu posso fazer, já que percebo que o mundo só espera de mim e não me dá nada? Poxa, Cristina, olha, a Cristina traz uma questão bastante interessante. Vamos olhar para isso. Se você está no mundo, e aí você põe aquela coisa, né? Eu sou muito forte, pode contar comigo, eu não preciso de ninguém, você exala isso com constância. Você está sabendo disso? Às vezes você faz isso porque é meio que da sua natureza. Você nem está preocupado. Você está à vontade, mas você está já com aquilo instalado na pele. Você não sabe que exala isso. Aí o que acontece? O mundo olha para você e tem você como essa fortaleza. E se ele tiver que oferecer um colo, uma ajuda, um dinheiro, um presente, uma graça, você vai oferecer para quem não precisa ou para quem precisa? Então, muitas vezes, e aqui eu falo para a Cristina da Silva especialmente, muitas vezes, Cristina, a gente tem uma necessidade de mostrar que é forte, talvez tenha precisado e não tenha tido, então se fortaleceu de alguma forma, mas a gente precisa muitas vezes pedir. Se você está me perguntando aqui, estou te respondendo. Não é fácil, não é gostoso, é um aprendizado, especialmente para aqueles que vendem uma imagem forte, mas você precisa aprender a pedir, porque só assim, então, você começa a exalar a sua outra verdade, que além da força, como todos nós, tem a sua necessidade. Não é lindo? Então, pedir às vezes não é simples, não é fácil, a gente reluta, dói, machuca o orgulho, mas quando a gente pede, a gente está dizendo para o universo, olha, eu também preciso, eu também quero, eu preciso descansar, alguém pode segurar isso aqui para mim? Tem um ato aí de humildade misturado, né? É bom. Tem aqui o Leandro de São Paulo, capital. Meu pai sempre disse que eu era muito engraçado quando chegava nos lugares. Mas eu agora percebo pelo meu corpo, olha que interessante, que eu tenho medo quando chego num lugar. Como isso faz sentido? Olha, Leandro, que bacana, porque muitas vezes os engraçadinhos, como seu pai reparava em você, aqueles que fazem muita graça, né, querem contaminar o ambiente, ficar agradáveis, muitas vezes estas pessoas estão num processo de tentar mesmo agradar, de diluir o medo, de tentar soltar aquilo que treme. Você me entende? Você tem que olhar para quanto de você, Leandro, está querendo agradar e quanto de fato o bom humor é maravilhoso, é seu, é uma graça, que é uma delícia. Quem que não gosta de estar num ambiente que alguém produz uma reação boa, não é? É maravilhoso. Então você tem que tomar isso como um dom, porém, é imprescindível que você veja quanto deste querer fazer rir pode estar a serviço deste medo. E do que é que você tem medo? Porque para a gente poder solucionar o medo, é muito comum isso, sabe? As pessoas dizem, tenho medo. Ok, medo de quê? Procure sempre achar qual é o foco, qual é o fundamento. O que tem ali no medo? Porque se você sabe qual é o medo, você consegue rapidamente ir ao ponto de onde você contraiu esse medo. Como foi que você adquiriu, o que você entendeu da vida, que idade você tinha, e aí você vai desparafusando. Eu gostaria muito que você, que é
aqui o nosso telespectador do Poder Criativo entendesse que a verdade aqui é importante para que você saiba que eu sempre vou levar para esse lado de dentro, para essa questão interna, para essa coisa que você não vê. Porque a gente pode agir por aí, viver como se o mundo estivesse simplesmente como ele está, porque ele é assim. E na verdade, você é um causador. Você é uma pessoa que cria e que gera as condições na sua vida. Então dá uma olhadinha nas emoções que você tem dentro, naquilo que você exala para o mundo e como o mundo responde para você. Nós vamos brindar com água pura, porque é assim que se brinda. Estou aqui com a minha taça de água pura, brindando com você este conhecimento, que é qual? Se a gente pensar neste momento, olha, então, a impressão, aquela primeira impressão que você passa, fica, porque essa primeira impressão, muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, o santo não bateu. Já ouviu falar? Todo mundo já conhece isso. A gente assim, não gostei. A pessoa nem abriu a boca e muitas vezes a gente não gosta, não está disposto, não quer olhar para a pessoa. Pois bem, estou aqui para te dizer que esse santo que não bateu, esse cheiro que você não gostou, que a pessoa exalou, está te incomodando de alguma forma, porque muitas vezes aquilo que ela passa pela pele não é, em hipótese alguma, parecido com aquilo que ela está falando. Então tem uma discordância, sabe, uma espécie de falsidade? Porque tem algo exalando e tem outra coisa sendo dita. Agora, a primeira impressão fica até que você então possa transformar. Ora, se você pensar comigo, então eu vou estar fadado a sempre atrair a agressividade porque eu sou mais duro, eu tenho essa expressão. Você quer mudar isso? Mude você, porque você é a única coisa que você pode verdadeiramente mudar. Você tem aí as dicas agora para melhorar a sua forma de chegar nos lugares. Então, se você já sabe, olha, Miriam, eu tenho muita raiva, gente me enche o saco, eu tenho paciência. Tem muita gente que não tem paciência. Tudo bem. Saber disso, saber que essas pessoas as quais você vai ver, elas sequer fizeram alguma coisa para você, refletir um pouquinho, tá indo para lá? Vai caminhando, olhando para dentro, pensando. Eu posso receber, dar, oferecer algo um pouquinho melhor para essas pessoas do que o meu saco cheio, a minha braveza? Posso. Eu posso entrar lá e realmente querer ver que pessoas são essas, como é que a coisa funciona. Tá bom. Você muda a energia interna. Se você muda a energia interna, você pode, a partir deste momento, provocar, exalar uma emoção diferente e fazer com que o mundo responda diferente para você. Você já viu isso? Você entra com raiva numa loja, você é atendido que nem um cachorro, dá tudo errado, qualquer coisa. Você vai ligar para ver se o negócio fecha, não fecha. Então a resposta está em você. O que é que tem na sua pele? É isso que você precisa melhorar, porque a impressão que você passa fica. Quero avisar você que daqui a pouquinho, então, estarão conosco Fernanda Iervolino e Rodrigo Sanjon. Vamos ver que pessoas maravilhosas são essas que vão mostrar coisas incríveis, o que eles fizeram com a vida deles, com o psicológico deles e com o corpo deles. É maravilhoso. Até aí, não saia do Poder Criativo. Até já já.
Opa, deixa eu começar direito. Então, bem, estamos de volta com o Poder Criativo. E aqui no Poder Criativo agora nós temos duas pessoas maravilhosas, feinhos. Nossa, você vai ver que coisa triste. Fernanda Iervolino e Rodrigo Sanjão. Muito obrigada por terem vindo, assim, essa disponibilidade, os dois juntos, maravilhoso. Olha que figuras, gente.
E vocês não sabem nem o começo da história. Fernanda, vamos conhecer um pouquinho mais a Fernanda. Nasceu aonde? Vem da onde? Como é que você foi aí parar na Detox? Conta um pouquinho aí da sua história como diretora de marketing. Como é isso? Boa tarde, Miriam. Obrigada. Nasci em São Paulo. Desde pequena eu sempre gostei de esporte na escola, sempre joguei basquete, porque eu sempre fui alta, né? Enfim, sempre gostei muito do esporte de educação física. E meus pais me colocaram em tênis, lutava jiu-jitsu, jogava futebol. Nossa, mas tudo já direcionadíssimo. Tudo. E eu sempre competi em campeonato paulista, das 3 modalidades. O tênis foi o que eu joguei mais. Tênis, futebol de campo e jiu-jitsu. Que coisa diferente. Quantos anos você tem, Fernanda? Eu tenho 32. Pois é, jovem, quer dizer, não era nenhuma coisa assim muito, assim, culturalmente, não era hábito, né? Não, quer dizer, que legal. Você tem irmãs? Ou irmãos? Eu tenho mais uma irmã e um irmão. E eles também fazem jogavam essas tênis coisas? e meus pais também sempre jogaram tênis. Meus pais entraram primeiro e os 3 filhos foram lá atrás. Você vê que coisa... Não, deixa eu falar, que é muito bonitinho, porque já tinha nos pais e aí já fica mais fácil, né? Romper umas barreiras que existiam naturalmente na época. Bacana, né? Já teve uma ajuda grande. Sim, aí, né? Sem dúvida, eles sempre gostaram muito de esporte, então os 3, né, eu e meus irmãos também seguimos eles, né? Que bacana. Aí você foi dentro do esporte crescendo até chegar na Detox. Me conta esse pedacinho. Isso. Na verdade, da Detox foi o seguinte, eu fui morar nos Estados Unidos, em Miami, em 2009, e quando eu jogava tênis, eu era federada, eu tinha um personal. Sim. Que o meu personal é o Marcelo Bueno, que hoje é meu sócio na Detox. Entendi. Então eu tinha 14 anos e ele era meu personal de tênis. Certo. Como é que fala? Pra melhora de rendimento no tênis, né? E aí eu conheci ele quando eu tinha 14 anos. Aí quando eu fui, em 2009, eu fui morar em Miami para estudar inglês, eu lembrei que quando eu tinha personal com ele, quando eu fazia personal com ele, ele fazia vários cursos nos Estados Unidos. Aí eu falei, bom, já que eu vou ficar 7 meses morando em Miami, vou fazer também. Vou ver se eu faço também alguma coisa na minha área, que é educação física. Claro. Aí eu entrei em contato com ele me indicou uns cursos, aí ele falou, Fê, desde 2008, se eu não me engano, ele tava levando uns atletas do Brasil para competir fora. Aí ele falou, você gostaria? Porque você sempre foi atleta. Você jogava tênis, jiu-jitsu, futebol, no sangue. Aí eu falei assim, sim, lógico, né? Aí eu fui pra Miami e ele me treinou através do Skype. Como eu já fazia faculdade, já era formada em faculdade de educação física, ia ficar mais fácil. E aí ele foi me treinando pelo Skype. E aí Gente, pera um pouquinho, que mundo moderno! O que é isso? Que coisa interessantíssima! Você, como tinha muito conhecimento, ele conseguia com o Skype fazer você treinar como ele gostaria, para ser essa atleta que ele gostaria. Isso, porque foi a primeira competição em 2009 de Miami, né? Sei, fechou. Pera aí um pouquinho. O Rodrigo, não sei se vocês sabem, esteve aqui um rapaz no meu primeiro programa, eu preciso falar isso, derrubamos o vaso, foi uma bagunça. Mas o Rodrigo que esteve aqui foi outro. Esse aqui eu não tô conhecendo. Que coisa maravilhosa. Que mudança, não, né, Rodrigo? Nossa, que outro homem, vocês não calculam. Que beleza. Dá uma lembrada aí pro povo de onde é que você vem, se você tem essa história no esporte, como é que você chegou até aqui também, essa coisa do atleta. Bom, eu não tenho uma experiência como atleta, né? Eu venho do interior de Ribeirão Preto e estou em São Paulo há 14 anos. E essa iniciada, né, nessa trajetória como atleta surgiu no ano passado, quando eu fui procurar Marcelo Bueno, que eu sabia desse conhecimento dele, nessa participação desse campeonato nos Estados Unidos, e aí fui pedir algumas orientações para ele. Aí ele falou assim, eu acho que você pode competir, né? Aí eu falei assim, então vamos.
Aí começamos uma preparação de uma mudança completamente de hábitos, a mudança do corpo. Pera. Então vocês já podem ver que uma pessoa com um histórico, né, como a Fernanda, um histórico fantástico dentro do esporte, alcançou uma coisa que nós vamos ver já. E o Rodrigo de Ribeirão Preto, tranquilex, encontrou o mesmo treinador e resolveu. Então, uma pessoa que não tem essa prática pode sim se aproximar dessa questão que nós vamos mostrar agora. Quero vocês em silêncio, porque eu vou mostrar algumas fotos. Deem uma olhada, que coisa mais linda. Bom, essa primeira, vocês estão vendo que eu me incluí ali, né? Essa primeira, nós estamos em Las Vegas, num evento em que os dois participaram como atleta. Eu ainda não, viu, gente? Acho que só o ano que vem. Vou começar, ainda não deu. Mas olha, essa aí, quando foi isso, Fernanda? Conta isso pra gente. Foi em 2009, quando eu morei em Miami. Esse foi a sua primeira vez. Foi a sua primeira competição. Correto. Seu corpo não estava assim antes de todo o preparo. Não. Que coisa maravilhosa, hein? Esse daqui é o Rodrigo. Como vocês podem ver, isso daí é antes do que ele está agora. Porque já mudou, não, Rodrigo? Já mudou. E essa foto tem quanto tempo? Essa foto tem 1 mês e meio. Meu pai. Vamos seguindo, deixa eu ver o que nós temos. Esse é de quando? É o mesmo? De 2011, também em Miami. Nossa. 2011, no meio do ano? Porque a gente teve... Foi em junho. Junho, é. sempre em junho. Aqui é o Rodrigo na mesma época, não é, Rodrigo? Agora em novembro. Agora em novembro. Olha que foto fantástica. Essa também foi agora em novembro em Las Vegas. Esse já é aquele que eu assisti. Isso. Olha isso, gente. Isso é na passarela, na apresentação. Isso, Que coisa linda. Que foto, hein, Rodrigo? Maravilhosa. Ficou num ângulo espetacular. Fantástico. Vocês sabem o que eu quero dizer para vocês? Que estes meninos vieram aqui hoje para mostrar o que eles são, o que eles construíram na vida deles, e que eu pude ver muitas pessoas do mundo inteiro nesse concurso que eu estive em Vegas para assistir mesmo, para prestigiar o trabalho. Muitas pessoas do mundo fazem e não precisa estar diretamente ligado à área, né? Então agora eu queria entender um pouquinho o que é isso, o que é que vocês fizeram e que você de casa pode fazer. Olha, tem mais uma foto, essa é de quando? É de 2009, 2011 e 2012. Gente, babem, querem? Estão com vontade de fazer alguma coisinha, mas me parece que é alguma coisa forte. Então eu quero que vocês expliquem, falem um pouquinho como é que foi isso e como é que foi isso porque muda a vida, né? Muda a vida. Muda. Me Muda, conta como foi assim, pra você. completamente. Você acaba não tendo vida social. A partir do momento que você... Credo! Você vira Não pode antissocial. comer nem beber. A partir do momento que você vai participar de um campeonato como esse, que você não pode utilizar anabolizante, vamos deixar bem claro, que é um campeonato natural, que tem antidoping, então você tem que mudar drasticamente seus hábitos alimentares. Então você tem a dieta muito restritiva, você não pode tomar bebida alcoólica, então teve toda uma preparação. As pessoas que olham hoje não imaginam como foi a preparação. Não foi só de treinamento, não foi só de dieta, foi tudo junto. Tive aula de passarela, tive consultoria de imagem, de qual a roupa que a gente ia usar, toda uma preparação nesse período que foram 4 meses, muito intensos. E assim, você assim, mexe muito com o seu emocional, porque chega uma hora que você praticamente não come nada. Tem que gritar, né? Dá vontade de grutar no batente. Você quer matar um que tá na sua frente. Então, aí imagina conciliar tudo isso com o trabalho, acordando cedo para as aulas de personal. E o que você pensava, Rodrigo, para não matar essa tal dessa pessoa que estava na sua frente? O que te estimulava a segurar a peteca? Eu acho assim, acima de tudo, né, você tem que ter muita determinação, muita disciplina. Então, assim, era uma forma de eu mostrar para os meus alunos, para as pessoas, que a gente consegue mudar o corpo quando a gente quer, se a gente tem um foco. Então, assim, se eu parasse pela metade, eu falei assim... Não, vexame total. Eu falei assim, eu vou mostrar... Vexame total, então, não ia assim, dar, né, gente? Eu vou até o final, vamos ver o que isso vai dar, né? E aí tá o resultado. Não, e eu quero que vocês vejam, assim, que
olha pra ele, olha o bracinho, o peitinho desse garoto. É o mesmo que nós vimos na foto, no meio desse trabalho todo, Sim. já com uma alteração após 1 mês e meio. Após 1 mês e Nós meio. estivemos em Vegas quando? Quando que foi isso? Foi em novembro. No Quer mês de dizer, novembro. tava bonito, tava elegante, mas isso daqui já é novo. Eu desconheço esse braço, eu não conheço isso. Então agora nós estamos entrando numa outra preparação. Tá. Fernanda, me conta como foi pra você. Ah, então eu quero, Bueno, quero ser uma atleta sua. O que fez na sua vida? Você fez lá ainda? Em 2009 eu fiz lá. Eu fiz pra mim mesma, né? Primeiramente lá eu fiz pra conseguir aprender justamente o treino, a dieta, descanso de atleta. Porque é diferente de uma pessoa normal que faz personal. Então quando você quer ser atleta, muda um pouquinho. Você tem que ter muita determinação e querer muito. Porque realmente, igual ele falou, é difícil. Você sofreu, Fernanda? Você sofre. No final você fala assim... Ah, entendi. Não é sofreu. Sofre. Entendi. A gente sofre. Primeiro porque fica, igual o Rodrigo mesmo falou, a gente fica um pouco antissocial, porque seus amigos chamam pra sair, pra jantar, ou que seja balada, uma festa, você não pode dormir tarde, tem hora pra comer, entendeu? Entendi, não pode entendi, passar. sim. Agora eu vou chamar aqui a minha vinheta, porque eu vou precisar saber de vocês assim, o que foi mais doído depois que vocês ingressaram nisso e o que foi mais maravilhoso. Vou até aqui pro meu sino zen. E vou começar com a Fernanda. Fernanda, o que foi mais dolorido? O que foi o ponto baixo nessa trajetória? O que você precisou respirar? De atleta? Ponto baixo? Vou te falar que eu não tenho, porque a minha vontade é tanta de conseguir um corpo, mostrar para as pessoas, tanto é que eu sou personal, para os meus alunos que a gente consegue mudar, que não tem um ponto baixo. Não consideraria um ponto baixo? Não. E o seu, Rodrigo? Olha, Miriam, assim, além da dificuldade que a gente tem nesse período todo, assim, o emocional, a vida social, você abrir mão de comida, de tudo, então eu acho que o ponto baixo é a dificuldade, porque é um campeonato caro, porque é um campeonato fora do país, então que você não usa recursos anabolizantes, então você toma muito suplemento, alimentação, então assim, a dificuldade talvez seria da falta de patrocínio e incentivo hoje ao atleta brasileiro. Entendi. O ponto alto qual seria? Eu vou voltar nessa questão já. Qual seria o ponto alto? A coisa mais maravilhosa, além de ver essas fotos que são fantásticas. De conseguir um corpo perfeito, né? De você ver que você conseguiu atingir, que às vezes você nem esperava que você ia conseguir aquilo. E a hora que você teve essas surpresas maravilhosas? Eu tive. Na hora que você tá no palco, você olha para as outras meninas e fala, nossa, eu consegui. Que delícia! Isso é uma satisfação enorme. Rodrigo, seu ponto alto, o que foi assim fantástico? O resultado, sem dúvida. Quando você tá felizinho, tá muito né? feliz, você sobe naquela passarela no qual o programa é transmitido pelo mundo inteiro, representando o seu país, e ver que o esforço realmente valeu a pena. Não é? Muito lindo, não? É uma coisa tão desejada por todo mundo, né? Ficar bacana e tal, mas tem um preço, né? Tem um preço. Vamos falar um pouquinho desse preço financeiro aí. Como é que é? Vocês que pagam, vocês conseguiram patrocínio? Como é isso, já que o Rodrigo levantou essa questão? Olha, assim, a dificuldade do patrocínio assim, é muito difícil. Então eu só tenho que agradecer as pessoas que me conhecem, que me apoiaram, que foram realmente amigos. Eu queria agradecer assim, os doces da Saledora, que foi um grande incentivador, a Clínica Maria Bussardi, de dermatologia, ao Alexandre Taleb, assessoria de imagem, ao Ney Uib, que preparou toda a parte de passarela, tudo, a Detox Academia, em nome de Marcelo Bueno também. Agradecer todo esse pessoal que apoiou, porque assim, é muito difícil, a gente tem que tirar tudo do próprio bolso. Quer dizer, são pessoas e empresas que acabaram fazendo as coisas, não é nem que entrou com dinheiro mesmo, ajudaram incentivando com serviços, isso. Que bacana. E para você, na sua história de atleta total aí, essa coisa de patrocínio pesa, não? Pesa. Aqui no Brasil,
realmente eles não dão valor para isso, para esse tipo de esporte, né? Já lá no exterior, nos Estados Unidos, você vê que tem um patrocínio bem forte. Diferente. As pessoas apoiam. Que coisa. Então vamos deixar aqui o nosso recadinho, né, gente? Está acontecendo, está aumentando. Tem mais gente do Brasil concorrendo agora? Bom, agora nós temos a Paty, que também vai competir agora. Temos o Pedro. Uhum. Temos o Marcos Borges. E eu e a Fernanda. E nós dois. Olha lá, eu tô falando vão concorrer, é neste evento que vai ter agora em 2013, é junho, Isso. de 28 a 29. São esses 2 dias só? São esses 2 dias. E aí nesses 2 dias faz o desfile de passarela. Os jurados vêm da onde? Como que é isso? Os jurados são dos Estados Unidos, são pessoas que trabalham com moda, cinema, agência de modelo. Gente que entende da área O mesmo. pessoal que tá na mídia mesmo. Vocês se sentem bem avaliados. Sim. Gente que... E lembrando que é um dos maiores eventos, campeonatos fitness do mundo, amiga. Nossa, não é brincadeira, né? Então fazer um corpo em tão pouco tempo, Sim. sustentar isso e levar para os outros verem é tudo de bom, né? E tem lesão nisso? Como é que isso acontece? Lesão? Porque vocês têm um treinamento pesado, não? Tem lesão nesse Na corpo? verdade, a lesão seria, no final, a gente fica com um aspecto bem cansado, né? Você não sabe de onde você tirar a energia. É verdade, a gente parecia 3 zumbis na academia. Eu, ele e o Pedro. Um olhava pra cara do outro e falava, meu, tô Quem tá sem pior? energia. De Nossa, cansaço. Sim, a resistência baixa. Pra um pouco, pensar, pra trabalhar, pra pra tudo, porque você come muito pouco. E o treino É intenso. assim, é intenso. Ele aumenta o treino, diminui a comida. Então, você não... aí você conciliar o seu trabalho. Então, assim, vamos dizer que não é fácil. Não é fácil, Não é né? É uma fácil. coisa bem diferente. Gente, vocês sabem que eles estão falando que é difícil, né? Não tem patrocínio, a coisa não é fácil. Mas eu quero mostrar para vocês e lembrá-los o que realmente fez essa travessia ficar mais fácil. Então, primeiro, Fernanda e Ervolino, o antes e o depois. Dá uma olhada nisso. Um corpo normal, vou chamar de normal, não é? Um corpo normal para alguma coisa espetacular, maravilhoso, né? Não tira não, pera aí, vamos olhar isso com calma, para que a gente que está vendo, né, e para você que está assistindo, que você possa realmente saber que isso é possível, Que beleza, né? Vamos ver o Rodrigo Sanjão agora. Que mudança. Não, e não tem a de hoje, né? E não tem a de hoje com esses bracinhos que eu desconheço. Não é maravilhoso, gente? Não é maravilhoso? É muito gratificante, não é? Não tem uma coisa de beleza pessoal, assim, de saber que as pessoas podem fazer essa transformação? Sem dúvida. Eu acho que muda muito emocionalmente, psicologicamente, porque vocês se sentem fortes, né? Não só no Autoestima, corpo, né? não é? Autoestima melhor. Não, e eu acho que a autoestima não é nem pelo corpo bonito só, é por ter conseguido fazer Sim. coisas tão difíceis, ter possível, superado né? coisas que as pessoas normalmente não conseguem. Não é fantástico? É fantástico isso, esse reconhecimento das pessoas também. Então, é engraçado, porque você pega a sua classificação e você escutar do seu aluno que foi até Las Vegas para assistir e falar assim, olha, você pode não ter pego em primeiro lugar, mas assim, para os seus alunos você é o vencedor. Nossa! Então eu vou pedir aqui para a Fernanda deixar um telefone direitinho. Se você tem interesse, quer caminhar por aí, quer experimentar, não é? Quer fazer um tanto, não precisa ir para passarela, né? Não que não possa, né? Mas não precisa. Para onde que a pessoa liga, com quem ela fala, que site ela acessa? Como que a gente podia mandar aqui um recado bom? Bom, eu tenho a minha academia, né, que é localizada no bairro Jardim Paulista, que chama Detox Gym, que é na Alameda Joaquim Eugênio de Lima. O telefone de lá é 011-2366-7762. Ou vocês podem me mandar um e-mail Pode falar. para mim mesma, que é fernanda, de dado, hífen, toxgym, que é TOX, G de gato, ym.com.br. Ok, então aqui você já tem um caminho e esse é o caminho que a Fernanda pode oferecer. Rodrigo Sanjão, o que você tem de recado, o que você está fazendo, o que você está oferecendo para o pessoal alcançar esses bracinhos de ouro?
Bom, eu trabalho com personal, né, Miriam? Tenho uma assessoria esportiva que é a BXR Sports Life e o contato é 999-64-2242, 011 São Paulo, e o site é www.bxrsportslife.com.br. Maravilhoso, né, gente? Coisa espetacular. Nós vamos agora para um brinde a 3 e fantástico, com esses 3 corpos fantásticos. Vocês sabem que eu estou aqui agora brindando essa taça linda, né? Uma tulipa maravilhosa. Porém, eu vou brindar com essas pessoas com água. Vocês sabem como é que é a vida deles. Não vai ser eu a interferir nisso. Então, eu brindo a 2 pessoas que tiveram trajetórias diferentes, mas que são, sem dúvida nenhuma, pessoas de uma força interna revelada agora numa força e numa beleza externas. Então, um brinde a Rodrigo Sanjão e a Fernanda Ervolino. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Obrigada. Muito obrigada. Nós brindamos aqui e eu convido você a estar com a gente a semana que vem. Um grande beijo. Tchau, tchau. Poder Criativo.